Olá, meu nome é Randy Martins, sou professor de farmacologia aplicada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do curso de farmácia. E essa é a segunda parte da aula sobre infecções das vias aéreas superiores. Vamos abordar especificamente a classe das penicilinas e dos macrolídeos no contexto do tratamento dessas infecções. Só retomando o que discutimos na parte 1, nós observamos que, para as três principais infecções das vias aéreas superiores, a rinocinusite aguda, a otite média aguda e a faringotoxilite, ou faringoamidalite, nós temos como preferencial antimicrobiano a amoxicilina, seja ela no esquema de doses mais reduzidas, de 500 miligramas 3 vezes ao dia, ou doses otimizadas de 875 miligramas a cada 12 em 12 horas, por 7 a 14 dias. Esse daqui é o tratamento adulto, mas o tratamento pediátrico ele segue basicamente a mesma lógica, mas ajustado por quilograma de peso. Há a opção também da associação entre amoxicilina e clavulanato, que é um inibidor da beta-lactamase e que deve ser reservado para os casos mais graves ou quando houver falha terapêutica da amoxicilina isoladamente e que essas abordagens ambas podem ser utilizadas para as três infecções. Enquanto que a administração em dose única de penicilina G-benzatina, a famosa benzetacil, ela é reservada para os casos de faringotoxilite. Contudo, muitos indivíduos são alérgicos aos beta-lactâmicos, o que faz a necessidade da utilização de classes farmacológicas alternativas, como é o caso justamente dos macrolídeos, como eritromicina e claritromicina, ou o levofloxacino, que seria uma quinolona. No caso da levofloxacino, ela seria indicada para a rinocinusite e a otite média, enquanto que a claritromicina, 500 miligramas 2 vezes ao dia, para todas as situações. Eritromicina e claritromicina em menor dose pode ser empregada para faringotonsilite. Perceba que, quando nós falamos especificamente das penicilinas, eu tenho a sua estrutura clássica, onde aqui eu destaco em vermelho o famoso anel beta-lactâmico, onde ele vai atuar interferindo na síntese da parede celular bacteriana. Eu tenho uma parede celular gram-positiva, onde é espessa a camada de peptidoglicano, enquanto que eu tenho aqui na gram-negativa o peptidoglicano que fica numa estrutura bem mais delgada, bem mais fininha entre a membrana externa da bactéria e a membrana interna. Então perceba que isso é crucial para entendermos como é que a penicilina tem o seu mecanismo de ação mais prominentemente relacionado a gram-positivas, mas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, não unicamente. Perceba que as penicilinas, de forma geral, elas podem ser classificadas entre as naturais, que é a penicilina G e a penicilina V, e as semissintéticas, aquela onde você, em laboratório, você acrescenta uma estrutura o local indicado aqui com Rzinho, você apresenta possíveis radicais distintos. E eu destaco entre as semissintéticas as aminopenicilinas, sendo a amoxicilina o representante mais utilizado dessa subclasse. A amoxicilina, eu tenho também a ampicilina, ambas são aminopenicilinas. Perceba que, quando avaliamos o perfil de agentes envolvidos com a otite média aguda, a faringotonsilite, a rinocinusite bacteriana, nós percebemos uma similaridade entre eles, até pela questão da continuidade anatômica entre essas três estruturas. Então, eu tenho as gram-negativas, a hemófilo influenza e Moraxella catarrhalis presente em todas elas, apesar de não necessariamente ser o principal agente etiológico mais comum, e eu tenho cocos gram-positivos como Streptococcus pneumoniae, na otite e na rinocinusite bacteriana, e os Streptococcus piógenes, como principalmente relacionado à faringotonsilite. Então, bactérias gram-positivas são as mais frequentemente associadas a essas infecções, mas não são as únicas. É importante nós guardarmos essa informação.
Quando eu avalio, então, o espectro de ação das penicilinas, e pegando aqui o protótipo do grupo, a penicilina, eu percebo que realmente ela predomina sua atividade naquelas bactérias que têm peptidoglicano em abundância, que são gram-positivas. Então, penicilina, ela pega muito eficazmente Streptococcus sp, como no caso do Streptococcus pneumoniae, muito frequentemente relacionada à rinocinusite e à otite. Também pega outras bactérias de estruturas diversas da gram-negativa e da gram-positiva, algumas anaeróbicas e outras como as micobactérias. Mas perceba que a penicilina propriamente, ela não pega bem gram-negativa. Ela não pegaria muito bem uma infecção respiratória alta relacionada a moraxella ou a Haemophilus influenza. Ela ainda pega alguns casos de meningite associada à Neisseria. Então, observe que isso seria um impedimento significativo para você estar utilizando penicilina de uma forma mais ampla. Eu posso sim utilizar a penicilina para tratar faringite, porque o agente principal das faringites, o Streptococcus pyogenes, ele está aqui presente. Agora, erisipela, infecções puerperais, endocardite, profilaxia de febre reumática e algumas pneumonias também, quando esse agente é envolvido. Enquanto os anaeróbios e outras bactérias distintas, atípicas, como no caso da leptospirose e da sífilis, a penicilina também pode ser empregada. Mas o problema é que, como eu falei, grãos negativos, o peptidoglicano ele fica protegido. E a penicilina ela não consegue atravessar essa membrana externa para poder desempenhar a sua ação. Mas a amoxicilina, as aminopenicilinas, sim. A adequação química que foi feita na estrutura da molécula permite que ela acesse o peptidoglicano internalizado através de estruturas como as porinas, que permitem a sua passagem. Significa que a amoxicilina ela é uma penicilina de amplo espectro, porque ela consegue acessar essa porção do peptidoglicano nas gram-negativas que fica ali mais escondidinho. Então, por isso que a amoxicilina pega também muitas gram-negativas. Pega salmonella, pega shigella, pega escherichia coli, pega proteus mirabilis. Então, ela é de amplo espectro. Então, ela faz o que a penicilina faz e mais. Ela não é somente típica de grãs positivas. Por isso que a penicilina pode ser empregada nas infecções respiratórias altas quando for Streptococcus envolvido, mas quando for bactérias gram-negativas, como a Moraxella ou a Haemophilus influenza, a amoxicilina teria um papel essencial nessa história, porque faria o que a penicilina faz, mas pegaria quando o agente etiológico é gram-negativo. Então, perceba que como normalmente é muito difícil você estar fazendo cultura para esses casos mais simples de otite, de rinocinusite, de faringite, no dia a dia da clínica, daquele paciente que é atendido ambulatorialmente, então já se utiliza a amoxicilina como primeira escolha, porque ela pegaria todas as três principais opções. Então, é o que a gente chama de tratamento empírico, mas muito bem fundamentado pela característica do antimicrobiano. Há situações onde as bactérias envolvidas com o processo infeccioso apresentam resistência, principalmente resistência associada à produção de uma enzima chamada beta-lactamase. Nesses casos, a utilização da amoxicilina associada ao clavulanato ou ácido clavulânico, que é o inibidor dessa enzima promotora de resistência, ele pode ser indicado principalmente quando há possibilidade de outros agentes infecciosos não tão comuns, como Staphylococcus aureus, que normalmente se associa a um quadro mais grave, ou até mesmo quando a amoxicilina, nas primeiras 72 horas, nos primeiros dias de tratamento, não está conseguindo debelar a infecção, indicando talvez um traço de resistência significativo. Note que essas bactérias produtoras de beta-lactamase, elas fazem com que o anel beta-lactâmico,
da penicilina seja inativado por essa enzima, que literalmente cliva o anel, fazendo com que o fármaco perca sua efetividade. O ácido clavulânico, que é administrado em associação à penicilina, ele tem um comportamento meio que suicida. Ele se joga na frente da beta-lactamase, fazendo com que ela atue sobre a molécula do ácido clavulânico e ele fique ligado covalentemente à enzima, inativando-a, fazendo com que a amoxicilina agora fique livre para poder atuar, para poder atingir a bactéria. Do ponto de vista farmacocinético, as penicilinas têm uma característica comum a todas. Elas são extremamente instáveis à hidrólise, exceto a amoxicilina. Por isso que nós temos tão poucos representantes dessa classe administrados pela via oral. Oxacilina não é pela via oral, penicilina não é pela via oral, porque literalmente se você fizer um comprimido de penicilina, é bater na acidez do estômago e ele ser degradado, e ele ser hidrolisado. Todas as demais penicilinas têm essa característica, exceto as aminopenicilinas. Mais especificamente a amoxicilina. Ela tem uma estabilidade, a hidrólise ácida, muito superior a todas as suas demais irmãs. Até mesmo a ampicilina, que é uma aminopenicilina também, que também pode ser feita pela via oral, ela não pode ser administrada após refeições, porque após a refeição eu tenho um pico de acidez onde ela vai ser degradada de maneira muito significativa. Então, realmente, o medicamento, a penicilina de escolha pela via oral é a amoxicilina, devido a essa maior estabilidade e hidrólise ácida. Uma vez absorvida a amoxicilina, ela apresenta características extremamente hidrofílicas. É um fármaco que gosta de ficar no compartimento central. Ela gosta de ficar no sangue. Por isso também que ela tem um volume de distribuição menor, ela tem um tempo de meia-vida reduzido, ela não se liga muito à proteína plasmática, o que faz com que fique mais vulnerável, mais suscetível a ser excretada pelos rins, que é a sua principal via de metabolização. É tão importante a excreção renal das penicilinas, de maneira geral, que nos casos dos pacientes que têm insuficiência renal, o ajuste de dose é necessário. Elas são pouco metabolizadas pelo fígado. No geral, a eliminação das penicilinas é pela via renal, realmente. Há uma tendência dessa classe de fármacos ficar tão frequentemente relacionada ao compartimento central, devido à sua hidrofilia, que algumas adaptações farmacotécnicas foram necessárias para você poder otimizar o seu uso na clínica no dia a dia. Eu tenho aqui a estrutura da penicilina G-benzantina. E como vocês podem perceber, entre esses três fármacos, penicilina G-benzantina, penicilina G-potássica, penicilina G-potássica mais procaína, todas são a mesma molécula. O que vai diferenciar é o sal ou adaptação farmacotécnica feita nesse medicamento. Veja que a penicilina G-benzantina, ela é complexada a um grupamento bezantil, o que faz com que o que era extremamente hidrofílico, a molécula de penicilina, passa a ter uma lipofilia acentuada. Então, quando você recebe uma injeção de benzilpenicilina, benzantina, uma injeção de bezetacil, uma das coisas mais dolorosas que existe nesse planeta, eu tenho, na verdade, uma estrutura muito lipofílica, um veículo muito lipofílico, que fica depositado, armazenado entre as fibras musculares, já que é uma administração obrigatoriamente intramuscular, e como ela é muito lipofílica, ela vai cedendo aos poucos aquele material para a circulação. Por isso que o tempo de meia-vida da penicilina G-benzantina é de 21 dias. Por isso que normalmente ela é administrada em dose única, para tratar, por exemplo, a faringotonssilite. Enquanto que a penicilina G-potássica procaína e a penicilina G-potássica unicamente, a função é basicamente a mesma. Quando eu faço essa associação na mesma formulação da penicilina, o sal potássico
e a procaína, eu também tenho um retardo da sua eliminação, porque diminua a sua hidrofilia. Eu deixo ela mais tempo no organismo. Enquanto que a penicilina G potássica, somente o sal, que pode ser administrado pela via intravenosa, literalmente é entrando na veia e sendo eliminado pela urina. É muito excretável, é muito hidrofílica a molécula sozinha, preparada, administrada na forma do seu sal potássico. Mas vamos falar das reações adversas e vamos falar aqui especificamente daquelas reações relacionadas ao uso destes medicamentos do ponto de vista ambulatorial. Eu estou falando aqui mais especificamente de você, por exemplo, utilizar a moxacilina para tratar essas infecções respiratórias altas no contexto da farmácia comunitária e você saber identificar qual é as reações adversas possíveis e ser feito um manejo adequado desse paciente. Do ponto de vista de efetividade, do ponto de vista de avaliar se a terapêutica está tendo sucesso, basicamente nas primeiras 48 horas, tanto na rinocinusite, na faringoamidalite, como também na otite média, é de se esperar que a dor, o desconforto do paciente diminua consideravelmente. Após 48 horas, chegando nas 72 horas, se o paciente não mostrar sinal de melhora, realmente ele tem que retornar ao médico para ser reavaliado, que eu posso ter, nesse caso, ou uma bactéria que não está sendo coberta por aquele medicamento, ou um caso de resistência bacteriana. É interessante, então, naqueles casos mais severos, dessas infecções respiratórias altas, o farmacêutico ter a habilidade em manter esse contato com o paciente, nem que seja um contato telefônico, nem que seja deixar bem claro a possibilidade de que aquele paciente pode procurar o estabelecimento para tirar novas dúvidas, para saber se for criança, se aquilo está evoluindo de forma adequada e você ficar atento à não resolutividade do tratamento. Mas o que normalmente é mais comum é você ter que ajudar aquele paciente ou o familiar, no caso de crianças pequenas ou idosos, o manejo de algumas reações adversas. Perceba que a reação adversa relacionada à penicilina, que requer extremo cuidado, são aquelas reações adversas de natureza de hipersensibilidade, onde normalmente elas se manifestam de forma muito clara através de manifestações dermatológicas cutâneas. São reações alérgicas às penicilinas, são reações de hipersensibilidade, onde o mecanismo básico associado não é o único, é a formação de metabólitos que têm potencialidade para se ligar covalentemente a proteínas, formando uma estrutura que pode ser interpretada como algo estranho ao organismo, um apteno, onde esse tipo de estrutura normalmente ela é derivada do radical peniciloil. Então perceba que a penicilina causa muita reação adversa, penicilinas de maneira geral, pela possibilidade desse metabólito secundário da penicilina se ligar a proteínas, gerando um apteno que vai ser reconhecido como algo estranho ao organismo. De forma geral, nós temos uma ocorrência de reações adversas às penicilinas, as sulfas também são muito relacionadas a isso, mas beta-lactâmicos são os ganhadores disparados dessa possibilidade, onde cerca de 5 a 10% da população apresenta hipersensibilidade do tipo 1 a estes fármacos. Quando eu falo hipersensibilidade do tipo 1, é aquela chamada reação alérgica imediata, é aquela mediada pela produção de anticorpos do tipo IgE. Note que esse percentual alto, de 5 a 10% de manifestação de hipersensibilidade aos beta-lactâmicos, não significa obrigatoriamente que vai haver um evento mais grave, infelizmente, como uma reação anafilática, que já acontece em um percentual reduzido desses pacientes. Mas também há o risco de, acontecendo a reação anafilática, de óbito, se bem que essa letalidade, felizmente, também ela é uma para cada 100 mil habitantes.
Então, perceba que realmente não é um evento muito comum a pessoa morrer devido à reação alérgica. Não que isso deva ser menosprezado. Mas, no geral, a manifestação mais comum é urticária. Perceba que há uma probabilidade maior de choque anafilático nas primeiras horas após a administração. Ao contrário do que muita gente imagina, não obrigatoriamente a reação alérgica à penicilina tem que ser imediatamente após a administração de uma injeção ou a utilização de um comprimido, não necessariamente. Mas, à medida que vai se passando o tempo, chegando aproximadamente ao limite de 72 horas, a probabilidade de choque anafilático vai caindo. E se houver uma reação de hipersensibilidade, que aqui passa a ser caracterizada como tardia, e outros mecanismos são envolvidos, como a do tipo 2, que envolve a produção de anticorpos do tipo IgG. Então, você já teve um contato anterior com o medicamento, e no segundo contato aquilo pode se manifestar, ou do tipo 3 e do tipo 4, relacionado à formação de imunocomplexos ou ativação via outras vias, como linfócito T citotóxicos. Então, perceba que essas manifestações mais tardias, elas tendem a ser menos graves do que aquelas imediatas, onde começa a você ter um quadro relacionado à urticária, prurido e angioedema leve. O que é que seria também a explicação para muitas pessoas que diziam, olha, antes eu era alérgico à penicilina, hoje eu não sou mais. Às vezes, a reação alérgica à penicilina, ela pode ser confundida com alterações neurovegetativas ou vasovagais. Falando em um português mais claro, você tem alguns pacientes que desmaiam ou que têm um mal-estar muito severo durante a administração de uma penicilina benzatina ou imediatamente após, às vezes pela dor relacionada à administração, ou às vezes por medo mesmo. Você tem aquela pessoa que desmaia após ver a seringa de penicilina, não é alergia. Realmente você não tem uma afinidade muito boa com esse tipo de medicamento. Então, algumas pessoas, elas confundem essa reação exacerbada, associada à dor, associada ao medo excessivo daquele medicamento com potencial alergia. Então, nem sempre isso é verdade, mas é essencial que tenhamos cuidados com essa possibilidade. Aqui eu tenho um caso clássico de reação adversa cutânea, onde também há, no caso da criança, a manifestação de angioedema, um inchaço nessa região da glote, da face, que também pode impactar nos olhos, mas pode também se restringir à ocorrência de eritema e ocorrência de manchas pelo corpo logo após a administração ou um tempo um pouco maior, como a gente viu há pouco. Aqui eu tenho a possibilidade, então, de edema nos olhos, edemas oculares, pode haver uma irritação da garganta significativo, não chegando propriamente à anafilaxia, que seria o edema da glote mais severo, mas casos que merecem cuidados e, lembrando, casos como esse, eles devem ser tratados como urgência médica. Um paciente que apresenta esse tipo de reação, ele deve buscar um atendimento clínico imediato. Ele não pode estar esperando a glote fechar ou imaginando que o pior já passou e a tendência é melhorando nos próximos minutos, porque às vezes isso aqui pode ter uma repercussão muito ruim. No geral, a grande frequência de manifestações alérgicas associadas às penicilinas, elas não necessariamente impactam provocando angioedema. Elas normalmente podem se restringir a essas manifestações cutâneas, que também indicam a necessidade de suspensão e reavaliação. Lembrando, é interessante que o paciente seja bem orientado. Estou fazendo 10 dias de tratamento com amoxicilina. No 7º dia, e há essa possibilidade, ele apresentou esse quadro aqui de eritema associado a prurido, associado a essas manifestações cutâneas. Ele não pode simplesmente suspender o medicamento sem reavaliar a necessidade de um substituto, de outro medicamento para dar continuidade ao tratamento. É claro que
7º, 8º, 9º dia, provavelmente você já tem aí a eficácia do processo, mas é interessante que o paciente seja orientado sobre essa possibilidade. Grande parte dessas reações cutâneas, elas se caracterizam por uma manifestação morbiliforme. A morbiliforme, normalmente, ela é mais precoce, normalmente ela é mais no início do tratamento, e ela pode ser caracterizada como pequenas lesões espalhadas pelo corpo, sobretudo nessa região aqui do pescoço e essa região aqui do colo, mas também pode pegar braços e um pouco costas. Enquanto que urticariforme, ela tende a ser esse aspecto de placas avermelhadas com o centro esbranquiçado, e é mais comum do meio para o fim, quando houver a ocorrência de manifestações alérgicas do tratamento com as aminospenicilinas. Veja que, depois das reações adversas dermatológicas, que não são tão comuns quanto as gastrointestinais, mas são mais graves, requerem mais cuidado, eu tenho a ocorrência de diarreia, onde especificamente é uma diarreia aquosa, volta da febre e elevação dos leucócitos, leucocitose em alguns casos, o que às vezes pode ser inclusive confundido com uma piora da infecção, mas não necessariamente é a infecção voltando, é a manifestação gastrointestinal mais comum relacionada ao uso desses medicamentos. Na verdade, a diarreia aquosa, a febre, a leucocitose, ela é extremamente comum na associação entre amoxicilina e clavulanato. Cerca de 20% dos indivíduos que fazem uso desses medicamentos. Aqui é um trabalho que descreve essa ocorrência em crianças. Isso aqui foi uma excelente revisão da literatura que chegou a esses valores. Enquanto que a amoxicilina isoladamente causa bem menos a ocorrência de diarreia, por isso também que é importante o médico ter aquela clareza de deixar a associação com o inibidor de beta-lactamase para os casos mais severos ou de insucesso da utilização da amoxicilina. Não é interessante fazer de maneira massificada a utilização da associação sem antes averiguar adequadamente sob risco de você, ter uma boa eficácia terapêutica, mas estimular a resistência bacteriana, mas principalmente você tornar o tratamento mais custoso, tratamento mais sofrido para aquela criança, já que diarreia relacionada ao uso de antimicrobianos às vezes pode ter uma repercussão bem ruim. Enquanto que a administração de penicilina, sobretudo a penicilina G-benzatina, a penicilina em dose única, administrada parentalmente, a ocorrência de diarreia relacionada a ela é muito baixa. É mais a utilização pela via oral. Por que é que utilizar antimicrobiano pela via oral, especificamente aminopenicilinas, pode promover a ocorrência de diarreia? Veja que existe um equilíbrio entre bactérias que são comensais, bactérias que são simbióticas no nosso organismo e aquelas bactérias potencialmente patogênicas, bactérias e também leveduras. Então veja que antes de você utilizar um antimicrobiano pela via oral, eu tenho um equilíbrio entre essas bactérias. Uma não deixa a outra, outro tipo predominar. A partir do momento que eu faço a utilização de um tratamento com antimicrobiano, principalmente em doses altas, e por um tempo mais prolongado, que é justamente a característica das penicilinas de maneira geral, eu tenho a possibilidade de depletar a microbiota benéfica e selecionar bactérias resistentes, bactérias que têm um perfil patogênico e que não tem mais concorrência. Então, elas vão proliferando. E isso pode ocasionar justamente a ocorrência de infecções gastrointestinais secundárias. Ela vai justamente fazer com que aquele paciente que tinha uma rinocinusite, que tinha uma otite, que tinha uma faringoamidalite, comece o tratamento e passe a ter uma diarreia severa. Basicamente, o grande vilão nesses casos é o Clostridium difficile, mas há também a possibilidade de você ter infecções intestinais
relacionadas a essa seleção pelo antimicrobiano de outros clostrídeos, como Perfringens, até mesmo Staphylococcus aureus, Cândida, que aqui no caso eu não estou mais falando de uma bactéria, mas de uma levedura, de um fungo, a Klebsiella e a Salmonella, que a Salmonella sempre está ali promovendo nossa diarreia de cada dia. Então, perceba que isso é uma ocorrência direta, é uma consequência direta do uso de antimicrobianos. Alguns casos, esse quadro pode evoluir de maneira tão ruim que o paciente apresente uma disseminação dessas bactérias pela mucosa gastrointestinal. Especificamente estou falando aqui do Clostridium difficile, e você tem um quadro chamado de colite pseudomembranosa, que pode ser grave, severo, e que inclusive haver a necessidade de você terminar um tratamento para a sua infecção respiratória alta e iniciar um tratamento para esse quadro de infecção gastrointestinal. Normalmente metronidazol, mas pode chegar a situações severas onde você tenha que ser hospitalizado para utilizar vancomicina. Mas o interessante do ponto de vista ambulatorial é nós termos a possibilidade de utilizar probióticos, ou seja, fazer uma suplementação de probióticos, que são bactérias como Lactobacillus sp ou Bifidium bacterium sp. Lactobacillus é uma bactéria gram-negativa, o Bifidobacterium é uma bactéria gram-positiva. Eu tenho um Enterococcus faecium, que é um tipo de micro-organismo muito predominante na nossa microbiota, naturalmente. Então, você repor a sua ocorrência, ele vai competir diretamente com aqueles que não deveriam estar em grande quantidade. Eu tenho Streptococcus thermophilus, eu tenho Saccharomyces boulardii. Aqui não são os únicos, são exemplos. O Saccharomyces, por exemplo, também não é uma bactéria, ele é uma levedura, ele é um fungo. Então, perceba que a utilização de produtos à base desses micro-organismos, os chamados probióticos, podem repor a microbiota e fazer com que eu diminua a quantidade dessas bactérias patogênicas para níveis aceitáveis. Como é que seria a utilização destes produtos? Normalmente, a diarreia, quando ela se manifesta e quando você prevê que a gravidade, que o quadro vai ser mais severo, ela já aparece no segundo, terceiro, quarto dia, sobretudo em criança. Adulto, ele tende a ser um pouco mais resistente a esses quadros e às vezes acontece uma alteração da quantidade de defecações ao dia, mas não necessariamente você tem aquele quadro de diarreia mais aquosa ou cólica ou algo mais severo. Então, aquilo acomete segundo, terceiro dia, passa, ele não vai ter normalmente necessidade de alguma intervenção, mas pode acontecer posteriormente numa gravidade um tanto quanto menor e também numa frequência menor depois do quinto dia. Nestes casos aqui, a utilização desses produtos de 1 a 3 vezes ao dia pode ser recomendada, pode ser avaliada junto à farmácia. É interessante que você tenha em mente a quantidade de evacuações, sobretudo crianças. Uma mãe que relata que a criança já evacuou 2 ou 3 vezes naquele dia e que apresenta, mesmo assim, um quadro de melhora do processo infeccioso, não está com febre ainda e não está também apresentando características de astenia, inapetência, quer dizer, ele está bem, ela está notando que ele está bem. Então, você lá na farmácia conversa com essa mãe, sugere a necessidade de estar sempre observando se a criança fez um pouco de cocô na roupa, ou na fralda, ou na roupa íntima, já prevenindo que você tenha posteriormente a ocorrência de assaduras, que já é uma complicação da diarreia, falo já já sobre isso, mas também é interessante que você investigue se aquela diarreia é algo mais simples, que possa ser feito o manejo junto à mãe, ali no âmbito da farmácia comunitária, ou se eu estou falando de um quadro severo de diarreia, já está na quinta, na sexta evacuação, naquele dia, já está apresentando um quadro de criança mais parada, criança mais quietinha no canto, aí
tem que levar para o pronto atendimento para avaliar a necessidade de hidratação e ter um cuidado maior. Então, não é interessante você, de forma uniformizada ou sem questionar a mãe, avaliar direitinho, já imaginar que aquela diarreia com probiótico vai ser resolvida. Então, note que, uma vez você identificando que o quadro não é severo, você pode recomendar à mãe esses cuidados. Hidrate, é suco, é água. Faça com que também aquela criança tenha um cuidado maior em relação à roupa íntima, não fazer cocô, não deixar as fezes em contato com a pele por muito tempo. E a utilização do probiótico pode ser de 1 a 3 vezes ao dia. Não é algo para você estabelecer que tem que usar de cara um probiótico 3 vezes ao dia durante todo o tratamento. Apesar do uso profilático ter se mostrado, como a gente pode ver nesse trabalho, extremamente efetivo para não ter a diarreia, não obrigatoriamente toda criança que vai fazer os antimicrobianos ou todo adulto que vai fazer os antimicrobianos, ele vai ter esse quadro. Não é necessariamente uma coisa quase que determinada, quase que obrigatória. Então, o uso profilático, se for prescrito pelo médico, já vem junto da receita, ok, mas não é algo para a gente estar recomendando, para a gente estar orientando a sua utilização de forma discriminada para todos os pacientes. Até porque crianças imunodeprimidas ou adultos imunodeprimidos, como por exemplo, um paciente HIV positivo, ele pode ter, se houver um uso muito acentuado de preparações à base de Saccharomyces boulardii, ele pode inclusive ter um quadro posterior de infecção fúngica severa. Então, não é interessante fazer essa profilaxia geral. É interessante, como eu tinha comentado há pouco, prevenir a mãe sobre a possibilidade de candidíase na região perianal da criança, a famosa assadura. A assadura normalmente é fungo. É o fungo que estava presente nas fezes. As fezes ficaram muito tempo em contato com a pele da região, colonizou e você tem aquele quadro de eritema, aquele quadro de prurido, aquele quadro de dor que causa um desconforto muito significativo para a criança. Então é interessante, novamente, reforçando isso, gente. Isso é muito comum. Já avise a mãe, se ele começar a fazer cocô, fique sempre observando a roupa íntima, sempre fique trocando a fralda, não deixe a assadura, a candidíase se instalar. Do ponto de vista de produtos, você tem uma literatura que tenta, já há algum tempo, mostrar alguma superioridade entre diferentes probióticos. Eu tenho aqui 2 exemplos dos mais comercializados, a enterogermina, que, se não me falha a memória, é bactéria, Bacillus close, enquanto que o floratil é levedura, Saccharomyces boulardii. Você não tem aqui uma literatura que seja categórica em dizer que um é superior ao outro. Não há ainda isso aí muito claro, muito determinado. Mas o que eu percebo é que, por exemplo, o floratil, por ser envelopes com material liofilizado para ressuspender, tanto para adulto quanto para criança, mas principalmente para criança, eu noto uma rejeição maior da criança em utilizar aquilo dali. Já a enterogermina é uma suspensão. Ela não tem gosto, não tem cheiro, então, opinião minha, ela acaba sendo um pouco mais aceita pela criança e tendo uma adesão maior e evita um pouco do estresse associado, às vezes, a você administrar um medicamento para uma criança muito pequena. E para prevenir as assaduras, logo quando ela começa a acontecer, também não é obrigatório a criança já ir para casa com o kit probiótico, assadura e antimicrobiano sem saber se aquilo vai acontecer. Mas caso haja sinais, indícios de assadura, recomenda a mãe, mesmo em criança maiorzinha, mesmo em adulto, a utilização de preparações à base de nistatina mais óxido de zinco. A nistatina para combater a cândida e o óxido de zinco para fazer um filme protetor, fazer uma proteção, tanto para não ter contato com a roupa, como não ter contato com novos micro-organismos. Do ponto de vista de reações adversas ainda gastrointestinais, eu tenho que chamar atenção para a hepatotoxicidade. Veja bem, gente, não é um evento comum, não é também normalmente de grande gravidade,
mas quando a gente fala de hepatotoxicidade medicamentosa, se joga muita culpa no coitado do paracetamol. Só que não é bem por aí o que a literatura, o que os dados mostram. Eu tenho aqui 3 estudos baseados em inquéritos nacionais, em base de dados governamentais relacionados à ocorrência de eventos adversos, um espanhol, um americano e um islandês, onde a amoxicilina mais clavulanato é o principal medicamento associado à hepatotoxicidade. Okay? Você veja que o paracetamol, apesar de também ser muito utilizado, não aparece muito. Não que o paracetamol não seja hepatotóxico, mas os dados, o que é obtido na população, coloca a amoxicilina mais clavulanato como um vilão importante nessa história. O tipo de lesão relacionada a esse medicamento, lembrando que eu posso ter lesões de caráter hepatotóxico por si, a chamada lesão hepatocelular, eu posso ter a lesão colestática, que é mais relacionada à obstrução do fluxo na vesícula biliar. Então, nos casos de hepatotoxicidade por amoxicilina mais clavulanato, normalmente é do segundo tipo, quando você tem uma ocorrência de icterícia, prurido e dor abdominal. Laboratorialmente, grande elevação da fosfatase alcalina e da gama-GT, a gama-glutamiltransferase, enquanto que uma elevação moderada das transaminases ALT e AST. É só para a gente atentar um pouco para esse fato, mas não é um evento muito comum. Assim como também não é comum a ocorrência de reações adversas de natureza neurotóxica ou hematológica. Isso no contexto do uso ambulatorial. No âmbito hospitalar, a utilização de outras penicilinas, como oxacilina, por um tempo maior, em doses maiores, aí muda um pouquinho o perfil de reação adversa. As penicilinas, elas têm como evidência de risco para ser utilizado em gestante e o feto, sem nenhuma evidência. Então, é um medicamento que pode ser empregado na gestação. Inclusive, um dos medicamentos de escolha para tratar a infecção urinária em gestantes é novamente a amoxicilina. Enquanto que, para a mãe que está amamentando, ele é moderadamente seguro, porque ele passa pelo leite. E ele pode, ao atravessar a glândula mamária, ser excretado no leite da criança, ele pode alterar a microbiota que ainda está se formando e também pode sensibilizar aquela criança e fazer com que eu tenha o que seria bem complicado, a ocorrência de uma hipersensibilidade em um bebezinho de colo. Então, eu creio que lactente que precisa utilizar a penicilina, ela não deve estar amamentando durante aquele período. Já os macrolídeos, e lembrando que os macrolídeos eles são segunda linha para tratar essas infecções respiratórias altas que nós estamos abordando, eu tenho aqui a claritromicina, a eritromicina, que é o protótipo do grupo, a primeira, e a azitromicina, que hoje é o fármaco mais utilizado dessa classe, mais dispensado em farmácias comunitárias. São moléculas extremamente bonitas, nós podemos chamar molécula de bonita, eu creio que o macrolídeo seria a principal candidata a isso, e que ele tem ação bacteriostática e bactericida, quando é colocado em altas concentrações, mas ele vai agir basicamente bloqueando a síntese proteica. Note que eles são indicados, eles têm uma tendência a um perfil amplo de espectro de ação, daquelas mais recentes, como é o caso da azitromicina, que ela pega muita gram-positiva e muita gram-negativa, bem diferente do protótipo que é a eritromicina. A eritromicina basicamente pegava gram-positivas e algumas poucas gram-negativas, como é o caso da clamídia, como é o caso de outras infecções mais raras. Então, perceba que, quando foi se modificando a molécula de eritromicina para originar posteriormente a claritromicina e a azitromicina, eu fui melhorando o espectro de ação. Eu também fui melhorando a farmacocinética, isso aqui é interessante. Enquanto que a eritromicina, o tratamento para coqueluche, era 500 miligramas via oral, 4 vezes ao dia, por 14 dias, a coqueluche tratada com claritromicina ela pode ser resolvida
administrando 12 em 12 horas por 7 dias. Então, é menos doses diárias por um tempo menor. Isso é importante porque vai dar bem menos reação gastrointestinal, vai melhorar a adesão, vai diminuir a chance do paciente abandonar o tratamento, e isso conseguiu ser otimizado mais ainda com a azitromicina, que é uma vez ao dia, 3 a 5 dias. Por isso que, basicamente, a azitromicina hoje, ela é o macrolídeo mais prescrito, porque ela é mais simples de ser utilizada. Não é necessariamente o mais eficaz em alguns casos. Note que a tratamento de rinocinusite aguda e faringoamidalites, como nós descrevemos anteriormente, os macrolídeos são opção, mas são opção de segunda linha. Outras infecções podem ser tratadas, como, inclusive, pneumonias, que nós já temos aqui, infecções mais graves, mais severas, infecções no próprio pulmão, e exacerbações do DPOC, bronquiectasias, que são doenças crônicas de falência respiratória, mas que cursam muito com a ocorrência de infecções secundárias. Como é que o macrolídeo age? A exemplo do cloranfenicol, da tetraciclina, dos aminoglicosídeos, ele trava o ribossomo. Mais especificamente, o macrolídeo, ele impede a translocação do ribossomo sobre o RNA mensageiro. Ele atua na porção 50S do ribossomo. Então, literalmente, quando o macrolídeo é administrado, ele vai lá, penetra no citoplasma bacteriano, trava o ribossomo e ela não consegue renovar suas estruturas, que não consegue sintetizar novas proteínas. Do ponto de vista da farmacocinética, o macrolídeo ele tem um comportamento meio que inverso comparado à penicilina, onde ele se distribui. O macrolídeo ele tende a ter uma distribuição mais periférica, ele tende a ficar mais em tecido, apesar de não atravessar a barreira hematoencefálica, mas ele se acumula bem em tecido adiposo, em tecido muscular, ele tem maior tendência a ficar no tecido do que no sangue. Do ponto de vista de absorção, ele vai ter uma biodisponibilidade um pouco menor quando comparada às penicilinas, onde essa biodisponibilidade pela via oral ela é significativamente menor no caso da eritromicina, ela também sofre hidrólise ácida. Na hora que você administra uma eritromicina que bate no estômago, aquilo vai ser hidrolisado, principalmente se tiver alimento junto, que estimula a acidez, e o alimento no estômago retém aquele material mais tempo. Então, mais eritromicina é degradada. A azitromicina já não tem esse problema. Ela já é bem mais gastro-resistente e já sofre bem menos interferência com alimentos. Note que, por ela se acumular muito no tecido, como eu acabei de comentar, ela normalmente vai ter um volume de distribuição alto, ela é mais lipofílica, então ela se acumula bem em pele, tonsilas palatinas, secreção pulmonar, cérvix. Por isso que ela pode ser empregada para tratar a faringoamidalite, por isso que ela pode ser empregada para tratar a pneumonia, por isso que ela pode ser empregada para tratar muitas infecções relacionadas ao sistema geniturinário. E perceba que aquela diferença de posologia entre a eritromicina, a claritromicina e a azitromicina, eritromicina 6 em 6 horas, claritromicina 12 em 12 horas, azitromicina 24 em 24 horas, é justificada e refletida pelo tempo de minha vida, que gradativamente vai aumentando. Liga-se razoavelmente bem a proteínas plasmáticas, o que faz com que, quando ela está no compartimento central, ela não vai ser facilmente eliminada, porque, por exemplo, para você ter um fármaco que seja metabolizado pelo fígado, que é a principal rota de eliminação dos macrolídeos, ele tem que estar livre da proteína. Se ele está muito ligado, ele está protegido. Então, o pouco que fica no sangue também não fica livre para ser metabolizado, principalmente se for azitromicina. Daí esse tempo de meia-vida tão grande de 72 horas. Reações adversas aos macrolídeos, eles são similares às penicilinas. Isso pensando na utilização pela via oral, no âmbito da farmácia comunitária, naquelas infecções respiratórias altas que abordamos. Então, eu posso ter náusea e diarreia, 6 a 10%, a conduta similar
aquela discutida para a penicilina. Eu tenho um pouco mais de possibilidade de hepatotoxicidade, enquanto que as penicilinas são valores inferiores a 2%, mas aqui no caso dos macrolídeos acontece de 2 a 6% dos casos, e aqui já seria uma lesão hepatocelular, as transaminases se alteram mais frequentemente, e eu tenho também uma ocorrência de hipersensibilidade, de reação alérgica bem menor. É bem mais raro você ser alérgico a macrolídeos do que ser alérgico à penicilina. Então, a ocorrência de rache cutâneo, quando acontece também algo mais tênue, não é anafilaxia, não é edema de glote, normalmente são manchas, eritema na pele, como a gente viu também anteriormente, para a penicilina, e acontece em 3%. É contraindicado. Se você já for alérgico, aí realmente não dá para usar um medicamento que sabidamente você tem alergia a ele, e também se já tem histórico de hepatotoxicidade, de alterações hepáticas associadas ao seu uso. Outra coisa que chama também a atenção, interessante estarmos de olho, é a possibilidade dos macrolídeos interagirem com muitos medicamentos usados no dia a dia. A claritromicina, ela pode interagir com alprazolam e outros benzodiazepínicos, antifúngicos azólicos, como o cetoconazol, bloqueadores dos canais de cálcio, um antihipertensivo como nifedipino, carbamazepina, anticonvulsivante, corticosteroides, como a prednisona, a prednisolona, dihidroergotamina, muito utilizado no tratamento de enxaqueca, estatinas como simvastatina, imidazolam, e juntamente com o alprazolam são aqueles que a literatura mostra a possibilidade de interação. Normalmente essas interações elas se manifestam através de inibição metabólica. Mais detalhes sobre isso, dá uma olhadinha na minha aula sobre interações medicamentosas. Enquanto que a azitromicina ela tem bem menos interações. A mais relatada, que tem uma gravidade maior, risco X, ela é relacionada a mildarona. Então, é bem menos complicado usar a azitromicina nesse caso. O problema, e aí é importante pontuar essa questão, claritromicina, azitromicina, é que você começa cada vez mais a ter situações de resistência bacteriana no tratamento dessas infecções respiratórias altas devido ao uso disseminado muito comum da azitromicina. É muito fácil usar a azitromicina. Uma vez ao dia, 5 vezes, 5 dias seguidos, 3 a 5 dias. Então, isso facilita muito a sua prescrição. Enquanto que os guidelines, que eu vou citar daqui a pouquinho, de algumas recomendações de leitura, eles colocam a claritromicina como sendo o medicamento de escolha. Até para você não continuar estimulando essa questão da ocorrência de resistência bacteriana. Veja que entre os macrolídeos seguros para serem utilizados com a gestante e o feto, eu tenho basicamente uma segurança boa. A claritromicina, um risco não descartado, mas não seria um absurdo uma gestante utilizar se o benefício compensa o risco, dependendo do caso. E a segurança para o lactante, a literatura é muito escassa e ele é moderadamente seguro, então eu creio que, por excesso de zelo, não seria interessante uma mãe utilizando esses antimicrobianos naquele período estar amamentando. Aqui eu tenho 3 materiais que eu recomendo a sua leitura. Um publicado no Brazilian Journal of Otorrinolaryngology, que ele fala sobre evidências e experiências no tratamento da rinocinusite. Tanto a rinocinusite viral quanto a rinocinusite bacteriana. Isso é interessante para o farmacêutico ter uma noção muito boa de algo tão frequente, tão no dia a dia nas farmácias. Aqui eu tenho um guideline também publicado pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, onde ele fala das principais abordagens nas infecções das vias aéreas superiores. Ele não detalha muito a questão do manejo do uso do medicamento, mas ele fala bastante sobre epidemiologia, sobre diagnóstico clínico, então isso aqui é um material também interessante. Agora, eu sugiro que seja lido com muito cuidado também outro material da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia intitulado Como evitar o uso inadequado de antibióticos nas infecções de vias aéreas superiores,
posição de um painel de especialista. E é aqui onde ele coloca a prioridade que deve ser dada à claritromicina em detrimento da azitromicina, para a gente não acentuar esse quadro potencial de resistência bacteriana. Bom, basicamente era esse o material que eu tinha para trazer para vocês. Novamente, a abordagem foi muito mais focada na questão do manejo das reações adversas, que é a principal demanda que você encontra no âmbito da farmácia comunitária, assim como, sobretudo, na parte 1, da utilização dos sintomáticos, da utilização da solução fisiológica, da utilização de outros medicamentos que podem estar colaborando para que o paciente tenha uma boa recuperação no caso dessas infecções respiratórias altas. Obrigado.